E aí, galera, EJA 7, boa noite. Ô, coisa boa, hein? Estamos aqui nesta sexta-feira, 2 de setembro, não é? Que bom. Nós temos aqui algo diferente hoje, não é? Os autores que nós estávamos estudando, do regionalismo de 30, não é? Aí, Graciliano, Raquel, Jorge Amado, Lins do Rego, não é? E então, mas hoje não. Hoje nós temos um encontro com o modernismo, mas de uma forma diferente. Tá legal? Vamos compreender isso agora. Ó, modernismo, ficção urbana, né? A ficção urbana psicológica de 30. Porque quando se fala na literatura de 30, só pensa que é regionalismo. E não é. Nós temos a ficção urbana psicológica. Olha aí, nosso intérprete de Libras chamando atenção para o detalhe, não é? Veja bem, a literatura de 30, a ficção de 30, a prosa, né, é muito conhecida como romance regionalista de 30. Mas não foi só isso. Nós tivemos muitos autores que escreveram romances urbanos nesse período, psicológicos, intimistas. Tá bom? Isso, pois então. Então nós vamos compreender e reconhecer essa literatura. Vai lá então. Lembrando, ó, a partir de 1930, são 15 anos esse período de grandes autores, né? É a ficção de tensão social, né? Mas tem o romance urbano. Muitos bons autores produziram romances urbanos nesse período aí. Ok? Então chama atenção para isso aí. Não, não foi só o regionalismo de 30. Nós temos o regionalismo ligado ao cacau, ciclo da cana-de-açúcar, mas temos também o romance urbano, psicológico, né? Vem aí, ó. Então nós temos aqui alguns comentários dessa literatura de 30, né? É uma literatura que apresenta questão social, traz esse momento de tensão, uma tensão mínima e uma tensão interiorizada, né? Libere minha canetinha aqui, meu diretor. Então nós temos aqui, galera, EJA 7. Nós temos o romance de tensão mínima e o romance de tensão interiorizada, né? Dentro desse período que a gente chamou de neorrealismo. Ele pode ser regionalista e pode ser urbano, lógico, né? Muitos escritores focaram nas grandes cidades, né? Os problemas das grandes cidades, problemas sociais, né? Então veja bem, esse choque do eu com o mundo, né? Nos grandes centros urbanos, alguns autores refletiram sobre isso. Questões de pessoas comuns nos grandes centros urbanos, né? Isso gerou um bloco de autores que produziram boas obras nesse período, né? Como consequência disso, nós tivemos autores do Piauí no cenário nacional. Um Assis Brasil, um Roger Rego, né? Ficcionistas e autores bem contemporâneos
recentes, né? Como, por exemplo, Otton Lustosa, o Enéas Barros, escritores contemporâneos, estão produzindo um romance urbano psicológico, intimista. Opa, olha aí, meu diretor chegou? Não chegou. Vamos ver agora. Atenção, galera, ó. Aqui, muito bem. Olha aí, já 7:10, hein? E então, os romances urbanos, romance de tensão interiorizada, intimistas, né? Isso é uma coisa muito interessante, muito rica na literatura brasileira dos anos 30, né? Vejamos aqui. Romance de 30. Sempre deu 30, tá legal? Tanto para o regionalismo quanto para o romance urbano. Romance urbano intimista. Gigantes aqui, né? Nós temos esse autor, esse médico psiquiatra, o Dionélio Machado, famoso, né? Com a obra Os Ratos. Que coisa, né? E o Louco do Cati. Interessante, ele era um médico famoso do Rio Grande do Sul, né? Escreveu 2 romances curiosos, né? Os Ratos, de 35, e o Louco do Cati, de 42, né? Obra bem, né? Aí tivemos o Marques Rebelo, que fizeram até uma novela com a obra dele, A Estrela Sobe, olha aí. E tem aqui o José Geraldo Vieira, A Mulher que Fugiu de Sodoma. Que coisa, né? Nós pelo menos 3 mulheres fugiram de Sodoma, com o Ló, a mulher e 2 filhas. E aqui é a mulher que fugiu de Sodoma, de 33, nessa obra, né? Foi um sucesso no período, por um certo tempo. Mas o grande autor desse período, depois do Dionélio Machado, é o Lúcio Cardoso, autor de 2 romances interessantíssimos. Maleita, de 34, né? E Crônica da Casa Assassinada, de 59. Ele era um amigão, tiveram uma fé aí, ó. Clarice Lispector. É uma coisa muito interessante isso aqui, mostrar o romance de 30 urbano, né? Porque quando fala no romance de 30, o aluno e professores só pensam no romance regionalista. Mas, na verdade, tem um romance urbano, né? Psicológico, intimista, que reflete, assim, esses aperreios da vida urbana, né? Situações, às vezes, até cômicas e trágicas. E então, galera, Eja 7, que beleza, estamos aí, hein? Não vamos perder 2 autores, né? O Dionélio Machado e o Lúcio Cardoso, tá bom? 2 autores de altíssimo nível. Autores, assim, que marcaram a época, né? Estão no Enem. Galera, são 23 anos de Enem, né? E então, nesses 23 anos, o Dionélio Machado já apareceu algumas vezes, né? Com o romance urbano de 30. Não perca o detalhe, tá bom? E então, aqui, olha aí, mais um autor famoso aqui, o Cornélio Pena, né? Com 2 obras curiosas, o Cornélio Pena, né? Com Fronteira e A Menina Morta. E aí tem um outro autor famoso do romance de 30, Ciro dos Anjos. Mas tem um outro, esse aqui todo mundo conhece, hein? É o Érico Veríssimo. Olha aí, um professor de literatura, foi meu colega, olha aí.
Érico Veríssimo, muito conhecido. Várias obras dele já foram para o cinema, para a televisão, foram seriados e tudo mais. Né? Então vamos dar destaque ao romance mais famoso dele, que é Incidente em Antares, uma obra magnífica, né? Estupenda. Né? É o grande livro dele. Né? E teve uma grande obra histórica dele, ele é do Rio Grande do Sul. Né? Ele é um regionalismo do Rio Grande do Sul, mas tem um regionalismo urbano dele, também focando cidades, né? Porto Alegre. Né? O Ciro dos Anjos, com duas obras curiosas, né? O Amanuense Belmiro e Abdias. Né? E o Érico Veríssimo, muita gente, né, quando no ano que ele lançou o livro, depois disso, muitos colocaram o nome das filhas, muitos pais, né, homenageando o autor com o romance famoso dele, Clarissa. Olha aí, né? A música ao longe, olhar os lírios do campo. Ele é muito famoso, escritor. Ele é um escritor que teve um sucesso imenso quando a obra dele está aqui, o Érico Veríssimo, ele é de 1905, foi a óbito em 1975. Estava aí, hein? Olha o chimarrão dele aí. Ele é né, o grande autor que representou bem o Rio Grande do Sul, histórico e urbano, nos seus romances, né? Focando a classe média urbana, olha aí, ó. Aí, do Rio Grande do Sul. A crise moral e espiritual. Ele é um autor muito conhecido. Ele trabalha muito a questão histórica. Foi um professor de literatura nos Estados Unidos, né, por um longo tempo, e depois dirigiu certos departamentos de cultura da OEA, né, Organização dos Estados Americanos. Né. A OEA era um cara muito famoso, escritor muito lido, muito querido. Né. Ele estabelece bem essas relações entre o presente degradado, né, e crises, por crises e revoluções, e o passado histórico do Rio Grande do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, da Guerra dos Farrapos. Né? Isso foi muito famosa, essa Guerra dos Farrapos, né? Foi levada para a televisão, né? E não tem muito tempo. Né? Vão reprisar, inclusive. Né? Convido aí a galera EJA 7 para assistir essa adaptação, né, da Guerra dos Farrapos do Rio Grande do Sul, adaptado da obra dele. Né? Olha o Denilson Santana aí, boa noite, valeu. Vamos que vamos, hein? Obrigado aí pelo cumprimento, né? Valeu, muito bom. Olha aí o Érico Veríssimo aqui, com seu chimarrão famoso, né? Região um pouco fria, os Pampas, né? E ele retratou muito bem esse período, né? Uma coisa muito curiosa. Li muitas obras, né? Caminhos Cruzados, O Resto é Silêncio, bonito, né? Título muito bom. O Resto é Silêncio é um título que chama muito a atenção, né? Um belo título. Bom, agora chegou no momento melhor. Momento Enem, né? Uma obra gigantesca dele, né? É uma epopeia aqui, ó. Tá bem aqui, epopeia. Né? Olha aí, galera. Uma epopeia do Rio Grande do Sul. Ele faz uma cobertura de 200 anos de história, né? O Tempo e o Vento.
incrível, ele levou anos para escrever essa obra, né? Dividida em 3 blocos: o continente, o retrato e o arquipélago. É uma obra imensa, né? Uma epopeia mítica, histórica e social, mostrando que foi assim um tempo da Guerra dos Farrapos, no primeiro Império Brasil, primeiro Império, né? Logo depois da morte de Dom Pedro I, o país entrou no período regencial, né? Foi exatamente nesse período regencial que o Rio Grande do Sul tentou se descolar do resto do Brasil, né? Ficou aquele ranço, né? Aquela coisa complicada. Hein? Então é uma epopeia mística, uma epopeia mítica, histórica e social. É a formação do Rio Grande do Sul, num período dessa linha do tempo de 200 anos, incrível, né? Impressionante. Tá aí. Ele retrata, né, dentro dessa obra gigantesca, a história de 2 famílias, né? Os Terra Cambará, olha aí, aqui, né? E os Amaral, não flexiona, né? Então, o fio, né, dessa trilogia famosa, o continente, o retrato, o arquipélago, né, está aí, nesse orgulho de família, sobrenome, né, ódio, amor, paixões, né, violentas, né, assume assim algo estupendo, né, algo assim curioso. Então, o Érico Veríssimo é um bom exemplo do regionalismo do Sul. Quando a gente fala em regionalismo, na cabeça da gente só vem Nordeste. O cacau, cana-de-açúcar, seca. Não, tem também o regionalismo do Sul nessa grande obra dele, O Tempo e o Vento. Né? Aí, um título muito interessante. Né? Às vezes até confunde algumas pessoas, né, com aquele filme muito famoso da Guerra de Secessão Americana, né? E o vento levou, olha que coisa, né? Muita gente às vezes confunde, né? Mas a galera aí, já 7 aí, fica ligado, hein? É o tempo e o vento. Opa, que beleza, né? É um painel imenso, intertextual, né? Ele vai intertextualizando a formação histórica do Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul que foi, né, na virada do século XIX para o século XX, recebeu milhares de europeus, né? Alemães, italianos, poloneses, tanta gente. Né? Então ele mostra isso anterior, claro, né? Mas ele abrange parte disso aí também. Né? Então, eu acho a maior obra dele. São 2 grandes obras que merecem atenção do aluno e do professor, claro, né? É O Tempo e o Vento, esses 3 volumes, né? E a outra obra magnífica dele, né? Olha aí, já está aqui, chegou, EJA7, ó. Incidente em Antares. Se você tiver a oportunidade, né? Você puxa no YouTube aí, o Google, né? Você puxa um seriado famosíssimo dessa obra-prima do Érico Veríssimo. Eu tenho num volume muito especial para colecionador, Incidente em Antares. Antares é um lugar ficcional, claro. Né? Ele cria aí nessa obra o que a gente chama de realismo fantástico, né? Ou realismo mágico, né? Por aí. É uma alegoria muito interessante.
foi levado para o cinema, foi levado para a televisão, foi uma superprodução. Se você, EJA7, tiver a oportunidade, assista ao incidente em Antares. Né? Vamos saber que incidente é esse. Legal? Então, ele faz uma cobertura através desse truque do realismo fantástico. Ele nos mostra como foi, quais os acontecimentos que levaram, né, o país à ditadura de 64. Isso interessa para todo mundo, lógico. Para o professor de história, para o professor de literatura, para o aluno, né? É uma obra, traz na primeira parte, né, duas facções que ficam brigando, os Campo Largos e os Vacarianos, né? E vai oscilando de conformidade com as mudanças políticas, né? Principalmente essa coisa dos comunistas, isso gerou uma situação muito desconfortável. Classe operária, agitações, né? Tudo isso. É uma obra muito curiosa, muito rica. Uma segunda parte da obra é o incidente. Isso é interessante, esse incidente. Eu li umas 2 vezes essa grande obra, e aí depois eu fiz questão de assistir a adaptação, bem feita. Ocorreu um incidente nessa cidade de Antares, né? Cidade pequena, muito disputada, duas facções, né? É que os coveiros fizeram greve. Imagine os coveiros, hein? Olha aí, EJA7, presta atenção. Uma greve de coveiros. Mas que coisa! Não tinha tanto coveiro assim. Bom, mas os que tinham fizeram greve. Mas teve um problema muito sério. Morreram assim, de maneira inesperada, umas 7 pessoas nessa localidade chamada Antares. Né? Ai, ai, ai. E os coveiros de greve. E agora? Ninguém lá queria ir cavar a cova, lógico. Né? E levaram, né, inclusive, uma pessoa muito famosa na cidade, né? Uma mulher muito valente, orgulhosa, né? A matriarca dos Campo Largo, né? Ela faleceu, né? Juntamente com esses outros aí, e levaram lá os caixões lá para frente do cemitério, e os coveiros aqui não entra. Tudo de greve, né? Aí o bicho pegou. Não entra e tal. Os coveiros aqui nem entram e nós também não vamos enterrar ninguém aqui. Greve geral dos coveiros. Imagine que coisa hilária, né? Esse é um truque do chamado realismo fantástico, né? Mas o problema vai engrossar, vai ficar maior. Vai ficar bem complicado. Bom, e aí de repente, depois de 3, 4, 5 dias, esses caixões lá na frente do cemitério, né, os coveiros aqui, ninguém enterra, ninguém está lá, os caixões lá. Né? E aí os mortos começaram a sair do caixão. Não tem esse negócio do zumbi aí, né? Eu acho isso muito interessante no clipe do maior pop que eu já vi, né? Que é o Michael Jackson com o Thriller. Né? De repente um Thriller na cidade, os mortos saem do caixão e aí o bicho pega. Né? E aí vão lá para a pracinha da cidade, os mortos, olha. Que coisa, não é? E aí eles passam a escancarar na cidade a podridão, a hipocrisia das pessoas da cidade. A fuxicada toda, né? E isso deu confusão, hein? Passaram, então, a vasculhar a vida, né? Dos parentes, né? Amigos.
Aí foram descobrindo, né? Essa podridão, né? Não é nem física, que é podridão moral, né? Da sociedade dessa localidade chamada Antares. Daí o título, Incidente em Antares. Olha, se você tiver a oportunidade, puxa aí no YouTube, Incidente em Antares e assista. Vai se lembrar muito da aula e vai rir muito, né? Dessa, vamos dizer assim, esse escancaramento das porcarias que o humano é capaz de fazer, né? Essa podridão moral, né? Aí vão para a praça dizer, olha, eu vi fulana, né? Com um fulano e o marido nem sabia, olha. Ih, aí o bicho pegou. Olha aquele fulano que o dinheiro chegou na cidade e tal, e o dinheiro foi desviado. Olha, esse negócio é um negócio de doido, viu? É ótimo. Vamos lá, Mauro, que beleza, né? Então, eu convido aí a minha galera EJA 7 para, se tiver a oportunidade de você dar uma olhadinha aí na biblioteca da sua unidade escolar, né? Se você encontrar Incidente em Antares, pega o livro, hein? Final de semana, você em 2 dias lê o livro. Ótimo, e vai rir muito. Porque ele usa esse truque do realismo fantástico, né? Essa coisa que é muito comum no cinema, que é os zumbis, aqueles horrores e tal, né? E ele usa isso na obra dele. E usa com muita competência, com muito sucesso, né? Eu acho a maior obra dele. Li muito antes do meu vestibular, né? Depois, como professor de literatura, passei a olhar de maneira mais crítica, né? As intenções que o escritor colocou na obra dele. Sucesso garantido. Viu? Valeu, vamos lá. Bom, aqui tem o Ciro dos Anjos, né? Faleceu em 94. Em 94 nós tivemos muitas baixas de grandes escritores. A dele e a de Mário Quintana também, né? Ele nasceu em 1906, a óbito em 94. Viveu bem. Ciro dos Anjos, né? O romance o amanuense Belmiro, de 37, e Abdias, né? De 45. É uma pena que esse escritor, não, de um certo tempo, nenhuma editora publicou mais as obras dele, né? Uma coisa que nós, professores de literatura, ficamos, né? Vamos encontrar em sebos, né? Infelizmente, né? Edições antigas, né? A gente precisava de edições mais recentes. Isso é um problema muito sério para um professor de literatura. Mas está aí, o Ciro dos Anjos. Um senhor muito simpático, muito culto, né? Ele escreveu esses 2 romances de uma maneira muito interessante, que são romances de educação sentimental, né? Ele vai trabalhando bem essa coisa da melancolia, né? Do sentimentalismo urbano, né? Em forma de diário, inclusive, né? Ele chama muita atenção para isso, usando um dos recursos do surrealismo, que é o fluxo da memória, né? Muito usado por Clarice Lispector também, né? Quando nós estudamos ali pelo mês de abril e tudo, o surrealismo, aquela vanguarda europeia, nós chamamos muita atenção, dizendo que de todos os movimentos de vanguarda, o surrealismo é o que mais influencia até hoje. E olha aqui, ó, o fluxo da consciência, né? Ele trabalha muito isso dentro da obra dele, né?
vai evocando, né, acontecimentos. E o que vem, ele vai escrevendo, sem interrupção. É algo assim curioso, né? Eu trabalhei isso com atitudes irônicas, diálogos fortes, né? E análise sentimental, clássico e moderno, né? É uma coisa que nós, professores, precisamos. A gente fica esperando anos, décadas, por obras e as coisas não acontecem, né? Porque as editoras não têm interesse. Né? Às vezes também familiares que ficam travando a publicação da obra. Né? Isso é muito complicado. Valeu aí? Que bom, hein? Vamos aqui, ó. O Amanuense Belmiro. Belo livro, né? A história do Belmiro Borba, né? Um solteirão tímido e sonhador. Ai, 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 ai. Né? Que analisa a si próprio. Né? Em Belo Horizonte, o cenário, né? O ambiente. Né? Ele mora com duas irmãs. E olha a designação das duas irmãs. As velhas. Olha, mas que coisa, não é? Então ele mexe com o cotidiano dessas criaturas. Né? Então convém mesmo a gente conhecer esse belo livro. O amanuense é um tipo de funcionário de alfândega, né? Então trabalha em cartório, essas coisas assim. O Amanuense Belmiro Borba. Um belo livro. Excelente. Vamos lá, hein? Ah, agora chegou num dos preferidos, né? Do Enem. Os Ratos. Você vê que é uma capa nova, é um livro que está sempre em reedição para estudantes de psiquiatria, olha aí, né? Professores e tudo mais. Ele trata de assuntos curiosos, né? Do ponto de vista da psique. Minha intérprete de Libras, psique. Né? Ó, do juízo, né? Que beleza, olha aí, né? E aqui nós temos uma síntese crítica do romance dele, né? É uma análise psicológica profunda que ele faz, né? Imagine, que beleza, né? Um homem comum da cidade que trabalha numa repartição, de repente, coitado, ele precisa de um dinheiro para resolver um pequeno problema dele, e aí precisa tomar isso emprestado, este dinheiro, para resolver esse problema. É um aperreio simples, comum. Olha, esse autor ganhou o maior prêmio da Academia Brasileira de Letras, né? Prêmio Machado de Assis. Uma pancada de prêmio. Mas tem um piauiense também que ganhou, hein? Assis Brasil. Ganhou esse prêmio aqui. Opa, olha aí. Então vamos conhecer um pouquinho Os Ratos. É um livro pequeno, em 28 capítulos, né? Em que ele mergulha na realidade urbana, né? Psicológica, né? Em que um diálogo bem coloquial, né? Muito interessante o livro. Uma narrativa muito bonita, rápida, né? Em que ele vai colocar uma situação, né, simples de um homem comum, mas que se transforma num tormento para ele. Né? É a história de Naziazeno. Olha, vou pronunciar mais rápido. Naziazeno. Aí o ouvido capta Nazareno, olha. E também capta Naziazeno, assim, algo mais estranho, né? Ele é esperto, ele é um médico psiquiatra, o cara é um escritor de grandeza, né? É a história do Naziazeno. Né? Naziazeno leva a gente para Jesus Cristo. Que o Naziazeno parece que se sentiu crucificado. Um dinheirinho mínimo para pagar uma conta boba, né? Mas como ele é muito decente, aquilo o torturou.
o levou à crucifixão, né? É a palavra mais correta. Não é crucificação, né? Crucifixão. Valeu! Olha aí o Nazianzeno, né? Viveu um pesadelo, né? Ele precisava de um dinheiro para saldar uma dívida com o leiteiro. Mas que coisa! E aí esqueceu o dinheiro em cima da mesa para pagar o leiteiro. E aí, quando menos esperou, os ratos estavam roendo dinheiro. Aí ele não aguentou. É algo assim extremo, extraordinário. É o Nazianzeno. E eu tenho uma questão dele aqui. Essa humilhação. É uma questão bem no nível do Enem, a estrutura, né? Você tem o texto, e aí vai o personagem, que é o protagonista, não é? Nazianzeno, Lazarento, Nazareno, as duas coisas. Olha como é beleza, né? Humilhado, coitado, né? Humilhado como Cristo, né? Escorraçado como um leproso. Quando ele ia pedir o dinheiro, a pessoa, não tenho dinheiro, aquele negócio todo. Ele se sentiu muito humilhado. E aí, quando arranja o dinheiro, os ratos vão roer o dinheiro dele. Aí é desespero. Né? É uma beleza o texto, belíssimo. Né? Bom, e aqui tem, para a gente quase finalizar, o Lúcio Cardoso, galã, né? Faleceu em 68. Puro surrealismo na ficção dele. Né? Sondagem interior, aquela narrativa de pesadelo, né? Do absurdo. Ele tinha uma amizade muito profunda com Clarice Lispector. É uma coisa que eles são, sabe, muito próximos. Eu tenho uma obra dele, lançaram recentemente, coisa de 5 anos, né? Maleita, uma obra impressionante. E a Crônica da Casa Assassinada. Né? Então tem essas duas obras. Maleita. 8 anos depois é que um autor de língua francesa vai publicar uma obra muito próxima da obra dele. Só que ele publicou com o título A Peste. Nada menos do que um Nobel de Literatura. Albert Camus. Um franco-argelino escritor. Ele é um franco-argelino, francês, nascido na Argélia. Olha que coisa curiosa, né? Ele é bom, esse aqui. Intimista, psicológico, introspectivo. Tipo Clarice Lispector. Ok? Bom demais, hein? Aê, olha aí. Romancista, contista, né? Poeta, teatrólogo, tradutor. O cara é grande, hein? E olha o prêmio que ele ganhou. Também. Machado de Assis, da ABL. Tá aí, Lúcio Cardoso. Né? Bom demais, né? Gosto dele. Maleita me encantou muito. Se fosse em língua francesa, o Maleita, ele tinha ganho o prêmio Nobel. Porque é aquele que publicou com o título A Peste. Né? Ganhou o Nobel. Então a diferença aí foi de 8 anos. Né? Ele não foi traduzido. E brasileiro nenhum até agora ganhou o Nobel. A pronúncia occita, Nobel. Aluno meu não vai pronunciar Nobel. É Nobel, é oxítona. Tudo certinho? Olha aí a nossa intérprete de Libras dando um show aí. Nobel. Um prêmio estupendo, né? Todo mundo quer ganhar esse prêmio, todo grande escritor. Só um em língua portuguesa. Ganhou em 98. José Saramago, um autor português maravilhoso. Né? Olha, galera, EJA 7, está aí o nosso Lúcio Cardoso, numa pintura, né? Encontrei essa pintura e capturei a pintura e trouxe para vocês aí. Hein? Autor do romance Maleita. E ele escreveu esse romance quase adolescente. Uma localidade que foi
assolada na cidade, assolada pela peste. É um romance que se encaixa no gênero social e psicológico, introspectivo, né? Psicológico. Cuidado com a pronúncia dessa palavra psicológico, né? Você não pode pronunciar psicológico. É psi. Cuidado, vamos educar o ouvido, né? Deixa só para quem não tem esse costume de assistir aula de literatura, não é? Que vai errar. Mas se assistir aula com cuidado, não erra mais, não é? Eja 7, olha, um prazerzão muito grande. E até o próximo encontro. Valeu!